Olá, pessoal. Na gravação que se inicia agora, nossa missão é olhar em perspectiva a distribuição dos diferentes regimes de previdência existentes no direito brasileiro, na ordem jurídica brasileira. Não existe um único regime previdenciário, não existe uma única opção previdenciária na ordem jurídica nacional. Vão coexistir três regimes previdenciários simultâneos, paralelos, com características e clientelas diferentes entre si. Dois desses regimes são obrigatórios. Um é facultativo. Quais são os regimes obrigatórios? O Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, e os regimes próprios de previdência social, que atendem pela sigla RPPS. Por que eles são regimes obrigatórios? Porque, para eles, a filiação do trabalhador é compulsória, é obrigatória, não tem escolha, não tem que querer, não tem que gostar, não tem que achar bonito, não tem que ficar satisfeito, não adianta fazer biquinho de que não gostou. Todo trabalhador é obrigatoriamente filiado a um desses dois regimes. Pô, mas como é que eu vou saber se eu sou filiado ao regime geral ou se eu sou filiado a um regime próprio? Faço o raciocínio por exclusão. Só é filiado ao regime próprio de previdência social o trabalhador que você consegue qualificar como um servidor público ocupante de cargo público efetivo ou vitalício. Então, se o trabalhador não é um servidor público ocupante de cargo efetivo, ele não estará afiliado a nenhum regime próprio. Por consequência, ele cai na vala comum. Por exclusão, como eu disse, você chega à conclusão de que ele é filiado ao regime geral. Então, posso dizer que o regime geral ele é aquele regime previdenciário que engloba, que abarca o maior volume de pessoas, o maior volume de trabalhadores. Os trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores autônomos, os segurados facultativos, e é todo trabalhador que não seja um servidor público ocupante de cargo efetivo, nem ocupante de cargo vitalício. Então entra no RGPS também o servidor que ocupa apenas cargo em comissão, o servidor temporário, aquele da Lei 8745, que você deve ter aprendido em administrativo. Se inclui no regime geral, inclusive, até o servidor efetivo de uma entidade pública que não tenha regime próprio. Aí, pô, peraí, Igor, agora tu bugou minha cabeça. Como assim? O artigo 40 da Constituição, ele permite que os entes da federação criem regimes próprios de previdência social para os seus servidores efetivos. Então, é uma possibilidade, é uma viabilidade, é uma hipótese, é uma conjectura. É possível que os entes da federação criem regimes próprios de previdência social para os seus servidores, integrantes do seu quadro de servidores efetivos, ocupantes de cargos efetivos. Os estatutários ocupantes de cargos efetivos, também os cargos vitalícios. Quais são as regras para que um ente da federação faça isso? Primeiro, vai ter que haver uma padronização, tanto na esfera do custeio quanto na esfera dos benefícios. Essa padronização ela é modelada na Lei Federal 9717, se não me engano, de 98, essa lei.
Lá, por exemplo, tem uma regra que diz assim, olha, o conteúdo de benefícios, o elenco de benefícios oferecido para os servidores públicos filiados a regimes próprios de previdência social não pode ser um elenco de benefícios superior em termos quantitativos, né, de espécies de benefícios, aos benefícios oferecidos no regime geral. Isso dá uma ideia de pareamento, né, de linearidade, de paridade, de semelhança. Pelo menos no elenco de benefícios, essa é uma regra prevista lá, no artigo 5º da Lei 9717. Tem também a questão de custeio, tem a questão de obrigação de participação dos servidores no custeio previdenciário com pagamento das suas contribuições para o financiamento do respectivo regime próprio de previdência. É o que acontece comigo no meu cargo público lá na AGU. Eu, enquanto ocupante de cargo público efetivo de procurador federal, sou obrigado a participar e a contribuir para o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos da União, servidores federais. Então, isso eu sinto na carne, na pele, esse dever, essa compulsoriedade, essa obrigatoriedade de filiação. Recentemente, com a reforma da Previdência, houve uma modificação significativa e bem contundente quanto às alíquotas contributivas dos servidores públicos. Essas regras estão sendo questionadas quanto à sua constitucionalidade. Já tramitam diversas ações diretas de inconstitucionalidade. Eu inclusive, vi uma entrevista, um pronunciamento do ministro Lewandowski, que é relator de uma dessas ADIs, dizendo que vai tratar como prioridade, colocar em pauta no plenário do Supremo essas ações diretas. Então, a gente pode ter uma reviravolta muito em breve quanto à sedimentação ou não, quanto à juridicidade ou não dessas alíquotas contributivas que foram incrementadas com a reforma da Emenda Constitucional 103 de 2019. Outra regra importante no regime próprio, nos regimes próprios de previdência social, é a regra da unicidade. Cada ente da federação só pode adotar um regime próprio para os seus servidores, para todos os seus servidores. A única exceção a essa regra da unicidade diz respeito à União e aos estados quanto aos seus servidores militares. Então, ressalvados os militares, tem uma regra lá no artigo 142 da Constituição, inciso 10, que ressalva a possibilidade de regras previdenciárias específicas para militares. Todos os outros servidores, os servidores civis, devem ser filiados a um único regime próprio, aplicável a todos os servidores civis de cada ente da federação, de cada estado, de cada município, ou, no meu caso, no âmbito da União. A unicidade é um princípio importante. Então, a gente extrai dos regimes próprios duas máximas importantes, duas regras gerais bastante relevantes: a contributividade e a unicidade, além da sua filiação compulsória, da implicação da filiação compulsória dos servidores. Aí muita gente me pergunta assim, Igor, mas não teve uma reforma da Previdência aí que permitiu que o servidor público saia do regime próprio e migre para o FUNPRESP? Não tem uma história dessa? Não é bem isso. O que aconteceu foi que, em 2012, foi aprovada uma lei federal que permitiu aos entes da federação a criação de fundos de previdência complementar facultativa para os seus servidores públicos. E uma vez criados esses fundos, os novos servidores públicos, aqueles que ingressam no serviço público depois da criação dessas entidades, eles passam a ser submetidos ao mesmo teto de benefícios no regime próprio, correspondente ao teto de benefício do regime geral.
Então, no regime próprio e no regime geral, para os novos servidores haverá o mesmo teto, o mesmo valor máximo de benefícios. E se o servidor quiser alguma coisa a mais do que isso, na sua velhice ou numa situação de risco social, ele deve aderir, se quiser, ao FUNPRESP ou a uma entidade aberta de previdência complementar. Como assim entidade aberta, entidade FUNPRESP? Como assim, Igor? Acho que é o momento certo da gente falar do terceiro regime de previdência, do terceiro regime previdenciário previsto no direito brasileiro, que é o regime de previdência complementar facultativa. Então, a gente tem dois regimes obrigatórios, regime geral e regime próprio. Eles são obrigatórios por quê? Porque eles obrigam, eles compelem, eles determinam que todo trabalhador seja afiliado, querendo ou não. Se você é trabalhador na qualidade de servidor público efetivo, você tem que ser filiado ao regime próprio da entidade. Lógico, se houver a criação desse regime próprio pela entidade pública. Do contrário, você tem que ser filiado ao regime geral, que é a vala comum. Sim, mas e para quem quer um nível de proteção maior? E para quem acha que a proteção proporcionada pelo INSS é pouca, hoje o teto dos benefícios é R$ 6.100, pessoas que têm um nível de despesas alto, têm um nível de luxo, de capacidade econômica maior do que isso e querem manter na velhice, pode ser que elas não estejam satisfeitas com esse nível, com esse volume, com esse campo de proteção previdenciária. Vão querer o algo mais. Para quem quer o algo mais, vai ter esse terceiro regime de previdência, que é o regime de previdência complementar, daí o nome, facultativa. Ele é complementar por quê? Porque é algo além do que já é obrigatório, do básico obrigatório. O básico obrigatório é o regime geral ou o regime próprio. Depende se você é servidor ou não. E o complementar é aquilo que você obtém além disso, além desse básico. E isso é facultativo. Essa adesão ao regime de previdência complementar faz quem quer, se quiser, quando quiser, com a entidade que você escolher. Facultativamente, opcional. Cada um faz se quiser, se não quiser, não faz, ninguém vai brigar. Ele tem caráter voluntário, facultativo e contratual. Por que existem entidades abertas e entidades fechadas? Porque os planos de previdência complementar são oferecidos, ora, por entidades que são destinadas a um público-alvo limitado e definido, ninguém de fora pode entrar. Por exemplo, o FUNPRESP. Só entra no FUNPRESP, no plano de previdência complementar do FUNPRESP, quem é servidor público efetivo. Outro exemplo, a minha irmã, ela é bancária da Caixa Econômica. A Caixa Econômica tem lá um fundo, um plano de previdência complementar só para os seus funcionários. Esqueci o nome agora da entidade, mas tem lá. Os funcionários da Caixa Econômica tem também, acho que o nome da entidade é CACI, Caixa de Assistência, o nome todo eu não lembro de cabeça. Para os funcionários de Furnas, Eletrobras também tem, dos Correios tem também, da Petrobras tem a Petros, que é famosa. Minha mãe é uma petroleira aposentada e ela tem a cobertura complementar da Petros. Aliás, ela sempre foi muito elogiada, né, como instituição de previdência complementar. E tem outras empresas que proporcionam isso para os seus empregados também. Salvo engano, tem previdência fechada para participantes que sejam funcionários de bancos, Itaú talvez, Bradesco. Então só entra quem integra aquele público-alvo, aquela panelinha, vou chamar assim. E aí a entidade, o plano e a entidade vai ser fechada. A participação é fechada para um determinado público-alvo. E tem outros planos de previdência complementar que são oferecidos para a população em geral. Tem plano de previdência complementar do BMG, do Itaú, da Caixa Econômica, do Santander, do Bradesco, do Pan-Americano, deve ter da Sul América, Seguros, sei lá, entidades que sejam regularmente autorizadas para essa operação pela Previ, que é uma autarquia federal,
deve ter algum um condicionamento de funcionamento também pela SUSEP, pela Superintendência de Seguros Privados. E, enfim, estando regularizada a sua operação mercantil, ela pode oferecer no mercado abertamente a qualquer consumidor, a qualquer cliente, um plano de previdência privada. Eu mesmo, eu escolhi contratar o do Banco do Brasil. Eu sou cliente do Banco do Brasil, eu escolhi. Mas eu tenho parentes que têm um plano de previdência complementar, tem uma previdência privada, como se chama na prática, do Itaú, do Santander, do Bradesco, da Caixa Econômica, e você vai consultar a sua oferta, as ofertas contratuais do mercado de acordo com seus interesses. Tem planos de benefício definido. Atualmente não é mais permitida a oferta de planos de benefício definido, mas havia a versão benefício definido, contribuição definida, tem VGBL, PGBL, e aí a variável, o que da questão é o ganho de amortização tributária que isso te proporciona agora ou no futuro. Enfim, tem vários planos possíveis e tem vários perfis de investimento que essas entidades propõem. E aí vamos falar de um assunto importante. O esquema de funcionamento financeiro desses regimes é diferente. No regime geral e no regime próprio, o esquema de funcionamento de operação econômica é o regime da repartição, que a gente já estudou em alguma aula anterior. Todos os contribuintes, todos os participantes injetam dinheiro num fundo único, coletivo, e esse dinheiro é consumido direta, automática, instantaneamente, com pagamento dos benefícios aos segurados que já tenham direito a certas prestações. Então, não se forma um fundo de reserva de longo prazo, não se faz investimento de longo prazo, não se capitaliza esse dinheiro. Esse dinheiro entra e sai. Eu costumo falar para os meus alunos de graduação que é como se fosse um copo furado. Você vai alimentando ali gotas e gotas e gotas e gotas, metaforicamente, de dinheiro, mas esse dinheiro não para no copo, não enche o copo, porque vai ter um furo lá no fundo e esse furo corresponde às despesas, ao dinheiro que a Previdência tem que gastar para pagar os benefícios já ativos, mantidos pela Previdência Social aos seus aposentados e pensionistas. É assim, tanto no regime geral, quanto nos regimes próprios. O fundo do regime geral, inclusive, é previsto em lei complementar, na lei de responsabilidade fiscal, na lei complementar 101 de 2000. Tem a previsão do fundo do RGPS, da sua gestão, da sua prestação de contas. Com a emenda 103 de 2019, com a reforma da Previdência, foi acentuado, né, a preocupação com o planejamento orçamentário e com a execução de recursos desse fundo, de maneira independente da saúde e da assistência social, que é muito bom para efeito de controle. Mas é assim que funciona. E nos regimes de previdência complementar facultativa? Aí não. Aí, o sistema financeiro, o mecanismo financeiro de operação é chamado de capitalização. Qual é a diferença do sistema de capitalização em comparação com o regime de repartição? Na capitalização, a ideia é de que cada contribuinte, cada participante faça injeções, faça aportes de recursos para a instituição gestora, e a instituição gestora dos recursos vai cobrar a taxa de administração, faz parte do jogo, e vai fazer os seus melhores esforços para obter o incremento de volume daquele capital. Como é que ela vai incrementar o volume do capital? Obtendo ou perseguindo no mercado investimentos. Investimentos em quê? Talvez em imóveis, em ações, em fundos, em títulos da dívida pública, em títulos privados. Enfim, existem várias opções disponíveis, lícitas, de investimento. Então, a instituição financeira vai receber o seu aporte de recursos, vai aplicar em investimentos e vai lhe prometer por contrato que daqui a X anos, ou se acontecer o risco social A, B ou C, previsto no contrato,
ela vai te pagar em parcela única, em saque único ou em prestações periódicas o valor do capital acumulado, o dinheiro capitalizado. Então, embora existam regimes de previdência complementar coletivo, é um sistema moldado à feição para o caráter individual de proteção previdenciária. Porque aí você vai ter uma conta, eu tenho uma conta vinculada ao meu nome e ao meu CPF junto ao Banco do Brasil, e eu confio que o Banco do Brasil esteja fazendo seus melhores esforços para capitalizar o dinheiro que eu já aportei ali, para que um dia, quando eu chegar à velhice, eu possa ter uma renda complementar à minha aposentadoria, paga pelo Banco do Brasil. Então, essa é a ideia da Previdência Complementar Facultativa. Faz quem quer, faz se quiser, escolhe com quem faz, escolhe o perfil contratual que melhor te apetece e contrata. As regras do jogo, as regras de operação, as regras de relacionamento entre instituição financeira e cliente, essas regras vão estar em duas leis complementares, Lei Complementar 108 e Lei Complementar 109. É um assunto muito mais afeito, muito mais próximo do direito civil, especialmente de contratos, do que com direito público e do direito previdenciário. Porque, afinal das contas, a gente está falando de um contrato civil celebrado entre um sujeito, uma instituição financeira, um banco, que envolve gestão de recursos e a promessa futura de saque, de recuperação, de reembolso, em alguma medida, dos valores capitalizados. Tá? É isso. Vocês estão apresentados aos regimes previdenciários e eu vou te adiantar, para não causar nenhum tipo de ilusão, nem nenhum tipo de falácia. O nosso foco nessa disciplina é no regime geral. Por quê? Porque eu já disse, o regime de previdência complementar facultativa é muito mais próximo ao domínio científico dos contratos, civil, é muito direito civil na veia. Então, isso você já aprendeu em outra disciplina. Os regimes próprios, eles têm um público-alvo mais restrito, o servidor público. E eles integram um conjunto de aspectos funcionais, um conjunto de direitos funcionais atribuídos aos servidores públicos. E esse é um assunto de uma outra disciplina, direito administrativo. Então, o foco, a prioridade, o que eu não abro mão de abordar, o que é essencial é o regime geral. Por quê? Porque ele não tem outra disciplina para ser abordado. É aqui e agora, a hora é agora. E porque ele abarca um volume muito maior de pessoas. O número de segurados do RGPS é muito, mas muito, mas muito maior do que o volume de segurados dos regimes próprios e muito, 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 muitíssimo maior do que o número de pessoas que têm contratos com instituições financeiras para a cobertura previdenciária complementar facultativa. Então, o foco, a ênfase, a estrela da parada é o regime geral, é o RGPS, e é nele que eu vou concentrar minhas atenções daqui para frente. Recado dado, a gente se vê em breve.